Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Nube de Química e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre reações de neutralização, dissociação e ionização. Bom, primeiro para a gente falar sobre esses três tipos de reações, a gente precisa relembrar o que são reações químicas. Então toda reação química nós vamos ter do lado antes da seta os reagentes que vão reagir entre si, que vão formar produtos. E aí qual é a atenção? Os produtos vão ser diferentes dos reagentes. Então, a reação de neutralização, como a gente viu na aula anterior, reação de neutralização é um fenômeno químico que envolve a interação entre uma substância ácida com uma substância básica. Então, a primeira dica é, falou em reação de neutralização, você precisa lembrar o que é um ácido e o que é uma base. Tendo como resultado a formação de uma substância com característica salina, que vai ser a formação de um sal, e água. Então aqui a gente tem a forma genérica. Ácido, reagindo, o sinal de mais significa reagindo com uma base, formando água e um sal. Então o que acontece nessa reação de neutralização? Uma substância irá neutralizar as propriedades da outra, pois elas reagem quimicamente entre si. E por isso, essa reação é denominada neutralização. E nós temos dois tipos de neutralização. A primeira é a neutralização total. O que significa isso? Então, o que a gente viu? Então, um ácido vai liberar H+, sempre em meio aquoso. Uma base vai liberar OH-. Então, o que ele fala aqui? O que é uma neutralização total? Você vai ter o número de H+, desse íon, exatamente igual ao número de OH-. Então, resumidamente, a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de cátions vai ser igual à quantidade de ânions. Só que você precisa lembrar, quem é esse cátion? Para ser uma reação de neutralização, H+, que vai vir do ácido. E quem é o nosso ânion? O OH-, como está aqui, que ele vai vir da base. Então, aqui a gente tem um exemplo. H2SO4, então aqui a gente tem uma substância ácida, porque tem a presença do hidrogênio, e é ele que vai ser liberado como H+. E nós temos aqui NOH. Se tem OH, é uma substância básica. E o que essa substância vai liberar? OH-. Então, nós vamos pegar o íon H+ do ácido, juntar com o OH- da base e nós vamos formar a molécula de água. E o que restou? Restou o sódio, tá aqui o Na, e o SO4, que formou um sal chamado de sulfeto de sódio. Então, toda reação de neutralização, como a gente viu, seja ela total ou parcial, vai formar um sal e uma água. O que é uma neutralização parcial? O número de hidrogênios ionizáveis, o que é isso? Relembrando, é a quantidade de H+ liberado pelo ácido. É diferente do número de hidroxila que vai ser liberado pela base. Então, tá aqui, ó. Número do íon H+ é diferente do número de íons OH-. Por isso que ela é classificada como uma neutralização parcial. Então, nós temos aqui, ó, H2SO4. Se tem hidrogênio, nós temos uma substância ácida, que vai liberar o íon H+. E nós temos aqui reagindo com NaOH. Então, nós temos uma substância básica. Observando aqui, ó, nós temos dois hidrogênios. Então, ele vai liberar 2H+. Só que aqui na base, como a gente pode observar, ó, nós só temos um íon OH. Por isso que aqui no produto só formou uma molécula de água. E o que vai acontecer com esse hidrogênio? Ele vai sumir ou desaparecer? Não. Por que isso não acontece? De acordo com a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é uma lei que vem da base para a gente trabalhar as reações químicas. Então, por isso que na formação desse sal aqui, nós temos a presença do hidrogênio.
Então, esse sal ele vai ter uma característica ou quimicamente ácida. Então, quando a gente tiver uma neutralização parcial, onde a quantidade, só olhando aqui, ó, a quantidade de H+ for superior de OH-, a gente vai ter a formação de um sal ácido. E se fosse o inverso, se a gente tivesse a quantidade de OH- superior à quantidade de H+, a gente teria a formação de um sal com características básicas, tá? E nós temos também um sal que é caracterizado neutro, que aí nós vamos, esse sal ele vai ser originado da neutralização total. E aqui vamos formar, eu quero formar junto com vocês como que se dá essa reação de neutralização. Então nós temos aqui, ó, o reagente, perdão, nós temos aqui os reagentes, ácido clorídrico mais hidróxido de potássio. E o que a gente pode estar observando aqui, ó? O ácido tem a presença do H, que é o hidrogênio, e no hidróxido de potássio nós temos a presença do OH. Reagindo, o que vai formar? Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Isso. Nós vamos ter o hidrogênio com o OH, vamos ter a formação da água. O que sobrou, o que restou dessa reação no produto, no reagente? O cloro e o potássio. Então, qual foi o sal que foi formado? Cloreto de potássio. Outro exemplo, nós temos aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, e temos o hidróxido de potássio. Então, nós temos 2KOH. Reagiram entre si, temos a formação de um sal chamado sulfeto de potássio e a água. Mais um exemplo para a gente encerrar. Ácido cianídrico. Então, nós temos aqui a presença, novamente, do hidrogênio e aqui no hidróxido de zinco a presença do OH. Reagiram entre si, formou o cianeto de 5 e água. E agora a gente vai falar sobre as reações de dissociação. E aí uma dica é, como a gente trabalhou reação de neutralização, o que eu falei? Toda vez que falar de reação de neutralização, a gente tem que lembrar que tem que ter um ácido e uma base. E quando a gente falar de dissociação, a gente tem que lembrar de duas coisas. Ou a gente vai ter uma substância classificada como básica, ou nós vamos ter um sal. Por quê? Quando nós temos uma substância iônica, funde ou dissocia em água, ocorre o fenômeno de dissociação iônica. E o que é dissociar? Como está aqui, ó, é a separação dos íons. E essa separação só ocorre se a substância for formada de íons. E quem são essas substâncias? As bases e os sais. E aí nós temos aqui, ó, cloreto de cálcio em água, que é em meio aquoso, a gente tem a liberação do cálcio, 2+, e de 2 íon ânion Cl-. Então, a gente tem aqui, ó, a separação dos íons. Os compostos iônicos, quando fundidos ou dissolvidos em água, liberam seus íons. E o que acontece com essa liberação de íons? Tem a condução de eletricidade. Então, relembrando, todas as vezes que a gente tiver uma reação de dissociação, a gente tem nessa substância íons cátions, que é aqueles íons que vão perder elétrons, e íon ânions, que é aquele que vai receber elétrons. E aqui a gente tem outro exemplo, ó, bem legal. Nós temos aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha do nosso cotidiano. Olha aqui, ó, reagindo em água, se dissociando. E aí a gente tem aqui a liberação NH+, Cl-. Então isso significa que se eu pegar uma colher de sal na minha casa e colocar em um copo com água, é isso que vai acontecer? Sim. Então, se você pegar uma colher de sal e colocar em água, você não vai conseguir observar dessa forma colorida. Lembrando que as simbologias e as cores na química servem para facilitar o entendimento daquilo que a gente não consegue observar a olho nu. Então, o que a gente tem aqui, ó? O sal é formado de 2 tipos de íons. O Na é o positivo, tá aqui, ó. Então, a gente tem as cargas positivas. E o cloro é o íon negativo, porque ele vai receber elétrons. Então, nós temos aqui, ó, os íons negativos. Na presença da água, o que acontece? A separação.
Por isso que nós temos uma solução iônica ou uma solução eletrolítica, porque tem íons liberados nessa solução. Por isso que conduz eletricidade. Que é aqui, ó, o exemplo. Ó. Nós temos aqui duas soluções. Uma de sal, que acendeu a lâmpada, e uma de açúcar, que não acendeu. E por que que isso acontece? O sal, como a gente viu anteriormente, é uma substância iônica. Ela vai dissociar, porque libera íons. O açúcar é uma substância molecular. Então, qual é a diferença de uma substância iônica para uma substância molecular? Toda substância iônica é formada de íons, os elementos químicos são ligados através da ligação iônica. Então, nessa substância nós vamos ter o cátion e o ânion. No açúcar aqui, ó, nessa substância que é classificada como molecular, a ligação entre os elementos químicos dessa substância ela é covalente, tá? Então, a gente não tem a presença de íons. Por isso que aqui acendeu a lâmpada, ok? Reação de ionização. Também tem uma dica. A gente viu que a reação de neutralização, você vai ter que ter sempre ácido e base. Quando você tiver uma reação de dissociação, você vai ter que ter dois tipos de substância, básica ou um sal. E ionização, qual é o tipo de substância que você tem que ter? Ela precisa ser uma substância ácida, porque toda ionização vai acontecer com um composto ou uma substância molecular. E o que significa uma substância molecular? Os elementos químicos dessa substância são unidos através da ligação covalente. E o que a gente pode também perceber de diferente ou comparar? Na reação de ionização, a gente tem a formação de íons. E na reação de dissociação, a gente vai ter somente a separação. Não teve formação. Essa substância já é formada de íons. Então, a gente tem aqui, ó, quando uma substância molecular reage com água, pode ocorrer a formação de íons. Esse fenômeno é chamado de ionização. Então, a gente tem aqui o HCl, que é um ácido. Como que eu sei que é um ácido? Porque tem aqui, ó, presença do hidrogênio. Então, essa substância vai liberar H+. Em água, que é uma solução em meio aquoso, então nós temos aqui, ó, formação de íons. Quanto maior a tendência de ionização de um composto molecular, maior será a sua condutibilidade elétrica. E aqui a gente tem mais um exemplo, ó, de ionização, que é a quebra das ligações entre os elementos químicos e como consequência a gente tem a formação dos íons. Então, novamente aqui, ó, a molécula aqui, ó, do hidrogênio com o cloro, na presença da água aqui, ó, tem ali, rompe-se essa ligação covalente, como a gente vê aqui, ó, estão juntinhos esses dois elementos químicos, na presença da água ocorreu a quebra dessa ligação e formou aqui, ó, por exemplo, ó, de azulzinho H+, e de verde Cl-. Então, nós temos aqui a presença de íons livres. Então, a reação de ionização também tem formação de íons e, dependendo da quantidade ou esse grau de ionização, também pode liberar corrente elétrica. Vamos exercitar um pouco? Questão 1 fala assim: os desagradáveis odores da transpiração são provocados por alguns ácidos carboxílicos, presente no suor. O composto a seguir, que pode ser utilizado para eliminar esse mau cheiro, é... Então, ele já deu uma dica. O que provoca o odor característico do nosso suor? A presença de ácidos carboxílicos. Então, nós temos a presença de um ácido. Então, como que a gente vai neutralizar esse odor? Com uma base, como a gente viu, através da reação de neutralização. Então, aqui, ó, na letra A, a gente tem leite de magnésio, que é o hidróxido de magnésio. Na letra B, a gente tem um vinagre. Então, a gente sabe que o vinagre é um ácido. Então, a gente não pode misturar o ácido com ácido. A letra C, sal de cozinha. Letra D, o açúcar, que é a glicose. E a letra E, a água. Então, qual é a única substância aqui classificada como uma base? É a letra A, que é o hidróxido de magnésio. A questão 2. Alguns compostos, quando utilizados
solubilizados na água geram uma solução aquosa que conduz correntes elétricas dos compostos abaixo. Então a gente tem aqui 5 compostos e essa daqui eu vou deixar como desafio para você. Então você vai analisar quais são dessas substâncias, quais são as características, se ela é uma substância ácida, se ela é uma substância básica ou se ela é um sal, e se em meio aquoso ela vai liberar íons, tá? Então vou deixar essa questão aqui como desafio para vocês. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos, tchau, tchau!